Olá, queridas lobas! Vamos à leitura de mais um capítulo no nosso percurso do Mergulhar no Feminino do livro Mulheres que Correm com os Lobos, da Clarissa. Eu quero começar hoje com a leitura de alguns trechinhos antes da leitura do conto, porque acho que são de extrema importância para o nosso olhar para este conto. Até porque é o primeiro conto em que efetivamente a Clarissa vai trazer o masculino. Um masculino que pode ser o masculino do outro, o homem. Também pode ser o nosso próprio masculino, este olhar para o meu masculino, que também é extremamente importante nesse processo. Bom, a Clarissa diz em um determinado trecho da história que não há nada que a mulher selvagem mais goste do que um companheiro que seja seu igual. E lá no início ela diz: se as mulheres querem que os homens as conheçam, que as conheçam verdadeiramente, tem de lhes ensinar um pouco do conhecimento profundo. Há mulheres que dizem estar cansadas, que já fizeram demasiado nesse sentido. Gostaria de sugerir muito humildemente que talvez tenham andado a tentar ensinar a um homem que não se interessava em aprender. Muitos homens querem saber, querem aprender. Quando os homens demonstram essa vontade, está então na altura de lhes revelar as coisas. Não apenas por terem demonstrado essa vontade, mas porque a outra alma pediu. Acho que esse é um capítulo muito pertinente para a gente pensar muitas coisas. A nossa relação com o outro masculino, a nossa relação com a nossa força masculina, as nossas expectativas, as nossas desistências e o perceber que talvez do outro lado, quem está ainda não está pronto. Talvez a gente esteja batendo na porta errada. Bom, vamos lá ouvir a história do Manauí, ou Manauê, acho que ninguém sabe ao certo, mas me parece Manauí. E eu gostaria que vocês refletissem sobre quem é cada personagem, o que é que eles trazem de provocação aí no íntimo de cada uma de vocês, para discutirmos juntas no nosso próximo encontro. Vamos lá? Manauí. Era uma vez um homem que cortejava duas irmãs gêmeas, mas o pai delas disse-lhe: tu só podes pedi-las em casamento quando adivinhares como elas se chamam. O Manauí deitou-se a adivinhar, mas não conseguia descobrir o nome das irmãs. O pai das jovens abanava a cabeça e mandava-o embora de todas as vezes que ele aparecia. Certo dia, o Manauí fez-se acompanhar do seu cãozinho numa daquelas visitas de adivinhação. E o cão percebeu que uma das raparigas era mais bonita que a outra, mas que a outra era mais amorosa do que a primeira. Apesar de as duas irmãs não serem donas de todas as virtudes, o cãozinho gostava muito delas porque elas lhe davam gulodices e sorriam para ele. O Manauí não conseguiu, mais uma vez, adivinhar o nome das raparigas nesse dia. E tristemente pôs-se a caminho de volta para casa. Mas o cãozinho voltou para trás, regressando à casa das raparigas. Aí chegando, encostou a orelha a uma das paredes e ouviu as jovens rindo baixinho e comentando o quão Manauí era belo e másculo. Conforme iam falando, as irmãs tratavam-se pelo respectivo nome e o cãozinho ouviu, correndo o mais que pôde para junto do seu dono para lhe contar. Mas, no seu percurso de volta, um leão tinha deixado um enorme osso com restos de carne à beira do caminho. E o cãozinho farejou. E, sem pensar em mais nada, desviou-se para o meio dos arbustos, carregando o enorme osso. E ali ficou, lambendo, roendo o osso, até não sobrar mais nada, sequer um resto de cheiro. De repente, o cãozinho lembrou-se da tarefa esquecida, mas, infelizmente, tinha se esquecido dos nomes das raparigas. Correu outra vez a choupana das irmãs gêmeas, mas, desta vez, era noite. Elas estavam já ali a passar óleo nos braços e nas pernas uma da outra e aprontarem-se como se fossem para uma festa. O cãozinho ouviu-as mais uma vez a tratarem-se pelo nome. Deu um salto de alegria e desatou a correr pelo caminho abaixo em direção à casa do Manauí. Desta vez foi surpreendido
por um cheiro a noz moscada que vinha do meio dos arbustos. Ora, não havia nada que o cãozinho mais gostasse do que noz moscada. Decidiu então sair do caminho, correndo para o sítio onde estava a apetitosa tarte de kumquat. Kumquat é uma frutinha muito semelhante à laranja, que estava ali a esfriar em cima de um touro de lenha. A tarte desapareceu num abrir e fechar de olhos, e o cãozinho ficou com um delicioso hálito a noz moscada. Enquanto saltitava em direção à casa com a barriga bem aconchegada, tentou lembrar-se dos nomes das jovens, mas, mais uma vez, tinha se esquecido. O cãozito voltou novamente a correr à choupana das irmãs, mas dessa vez as irmãs estavam a preparar-se para se casar. Oh, não, pensou o cãozinho, não tenho tempo a perder. E quando as irmãs voltaram a chamar uma a outra pelos seus nomes, o cãozinho fixou os nomes, absoluta e resolutamente determinado a que, desta vez, nada o impedisse de entregar ao Manauí os 2 preciosos nomes. No caminho, o cãozinho confrontou-se com restos de uma pequena presa morta, mas ignorou-a e passou ao lado. Passado uns momentos, deu-lhe a sensação que cheirava novamente a noz moscada, mas também ignorou. Seguiu, correndo o mais que podia para casa e para o seu dono. O que o cãozinho não esperava era que do meio dos arbustos saltasse um desconhecido de negro que o agarrou pelo pescoço e o balançou tanto que faltou pouco para sua cauda cair. Diz-me os nomes das raparigas, diz-me, quero saber como elas se chamam, para eu poder ficar com elas, gritava ele durante o tempo em que o sacudia. O cãozinho achava que ia desfalecer por causa do punho apertado em volta do seu pescoço, mas lutou valentemente, latiu, arranhou, pontapeou e finalmente mordeu o desconhecido gigante entre os dedos. Os dentes do cãozinho picavam como vespas. O desconhecido berrava como um búfalo de água, mas não o largava. O desconhecido correu para o meio dos arbustos com o cão a balançar na sua mão. Larga-me, 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 cachorro maldito! E eu largo-te a ti, suplicou o desconhecido. Não voltes aqui ou nunca mais verás o nascer do sol, grunhiu o cãozinho por entre os dentes. E foi assim que o desconhecido se escapou para o meio da mata, gemendo, a segurar a mão enquanto corria. E lá foi o cãozinho, meio a cochear, meio a correr, pelo caminho que ia dar à casa do Manauí. Mesmo com o pelo ensanguentado e as mandíbulas doloridas, o nome das 2 raparigas estavam bem claros na sua mente. O que o levou a acercar-se do Manauí a cochear, mais radiante. O Manauí lavou-lhe delicadamente a ferida e ele contou-lhe então a história do que acontecera, bem como o nome das 2 raparigas. O Manauí voltou a correr para a aldeia das 2 jovens com o cão sentado sobre os seus ombros, com as orelhas voando ao vento, como se fossem rabos de cavalo. Quando o Manauí chegou ao pai com os nomes das filhas, as 2 gêmeas receberam o Manauí absolutamente prontas para viajar com ele. Já esperavam-no há muito tempo. E foi assim que o Manauí conseguiu ficar então com as 2 das mais belas donzelas da região. E os 4, as irmãs, o Manauí, o cãozinho, viveram juntos e felizes para sempre. Cri-cracrado, essa história está acabada. Cri-cracrom, essa história acabou. Esse é um conto africano e a Clarissa nos traz com muita propriedade para entendermos alguns pontos sobre o lugar do masculino, da intuição, da apropriação, o lugar da construção dessa ponte entre o sagrado feminino e o sagrado masculino. Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos na próxima terça. Um abraço.